Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus sustente os nossos pensamentos nesta manhã de luz, confraternizando os corações amigos, esse momento do Evangelho tão expressivo em nossa vida. Hoje vamos ler, dando continuidade ao capítulo 13º, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura, as outras, como olha a si mesmo, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às quais celebrais, quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando verdes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando respeitosamente a chorar essas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados. E tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que há de conduzir os povos à felicidade. Que encontram reunidos, quando se encontram reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres criaturas sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampara e lhes fecha os olhos, quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradeceis a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanquecem a dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Amado Jesus, querido Mestre, ampliai os nossos olhares sobre a questão, Jesus, da beneficência, para que nós possamos sentir dentro de nós o movimento sublime da caridade,
que há de nos fazer fortes, corajosos, estendendo as mãos a todos aqueles que compartilham conosco desta jornada. Fortalecei-nos, Mestre, dai-nos bom ânimo e alegria, e amparai todos aqueles que sofrem com seu amor. Enriquecei os corações abatidos de esperança, e que do nosso sentimentos mais íntimos possa partir sempre, Senhor, a gratidão pela misericórdia do vosso amor para com todos nós. Que o Senhor nos ilumine e nos ampare hoje e por todo sempre. Meus queridos amigos, estamos diante de uma lição que nos convida a grandes momentos de reflexão, porque temos caminhado esquecendo da dor dos nossos irmãos. E hoje mergulhados em tantas lutas, em tantos afazeres, em tantos momentos conflitivos, temos percebido que a caridade moral, que faz parte da estrutura da beneficência, tem sido muito enfraquecida diante de todos nós. Mas, na verdade, nós não podemos olvidar que a beneficência, que ampara o enfermo e alimenta o faminto, é ainda imprescindível. Nós não podemos esquecer que é na caridade que nós somos felizes, que é na caridade que nós encontramos a nossa paz íntima, que reverbera em nosso coração a alegria de servir. Não é na hipertrofia do conforto pessoal que incentiva tantas vezes o nosso orgulho, a desmedida ambição com que muitos ainda vivem. Nós precisamos pensar que a caridade faz parte da nossa educação, a educação de nós mesmos, a fim de que a luz da fé não se reduza nas chamas apenas das palavras, mas de nossas ações. O Evangelho nos mostra aqui uma frase que sempre me chama muito a atenção. É alguém que diz assim: estou com fome. E essa fome, ela tem muitas abrangências. Aqui, o Evangelho nos mostra os filhos das mulheres que vivem no trabalho, muitas vezes aquelas que foram abandonadas e não dão conta de nutrir todas as necessidades dos filhos, quando ela diz: estou com fome. É muito fácil a gente dar o pão, dar a comida, mas como é difícil entender a fome do espírito. Como é difícil sentir dentro de nós quanto temos a auxiliar, quanto temos para amparar, quanto temos a ajudar. Aí nós vamos ver quando o Evangelho nos diz caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. É por isso que ela está incluída na fé. Ela está incluída na esperança, porque a caridade ela resume todos os outros sentimentos, todas as virtudes, porque ela nos faz alinhar o nosso pensamento com alegria, com trabalho, com a felicidade que nós podemos proporcionar ao outro. Então, acho que é importante que a gente possa pensar que todos nós somos capazes de ser um instrumento para auxiliar os nossos irmãos no socorro às suas necessidades, mas também o socorro aos necessitados que buscam em Jesus um caminho, uma compreensão e que percorre a sua jornada de forma diferente da nossa. Então, meus irmãos,
Quantos de nós temos em nosso lar o supérfluo? E quantos de nós temos fome? Fome de amor, fome de alegria, fome de esperança. E é preciso que a gente, então, sinta o que seja a miséria do espírito. E essa miséria, muitas vezes, ela foi ocasionada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, que não nos deixou operar nos níveis profundos do amor, da doação, da transmutação de energia. E aqui o Evangelho nos mostra: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Esse preceito não é um simples preceito, é uma lei, é uma regra de evolução, é um processo de evolução. E a beneficência, ela nos ensina a viver olhando para a necessidade do outro de uma forma discreta. E é preciso que, para sermos bons, nós temos que amparar os nossos irmãos, porque este é o teste para nós mesmos, sabendo se o nosso coração vibre a intensidade do amor. E é preciso que a gente saia de uma vez por todas desse torvelinho que tem nos arrastado, que é o egoísmo. Então é preciso que a gente tenha no nosso coração força para que a gente possa amar aqueles que são mais fracos do que nós. Que nós tenhamos dentro de nós a brandura para sustentar a fé dos nossos irmãos. Então é preciso que a gente compreenda a força da doutrina do Cristo, que nos chama a todo instante o pensamento, a olhar para as virtudes que Deus tem nos oferecido. E são nessas experiências que nós vamos ampliando os nossos talentos, as virtudes que são construídas, porque a caridade é a virtude fundamental. E nós sabemos que sobre ela repousa todas as outras virtudes da terra. Mas também tem uma coisa que precisamos de refletir. Sem a caridade não existiriam as outras virtudes. Porque a caridade, ela nos permite abrir o coração em diante do outro. E a caridade, em todos os mundos, ela é uma âncora que nos sustenta, que nos liberta e que nos leva à nossa própria salvação. A caridade é a emanação mais sublime do próprio Cristo, do próprio Criador, que nos permite aprender com os irmãos, nos dá a dádiva dos ensinamentos que durante as nossas reencarnações nós vamos descobrindo quanto isso é importante em nossa vida. Nós precisamos também ver que todos aqueles espíritos que muitas vezes pedem a sua ajuda, pedem um pouco de nós, é preciso que a gente veja que todos nós precisamos ter boa vontade, firmeza de coração, para que possamos estender as nossas mãos, agasalhando os nossos irmãos. E dessa forma nós nos tornamos unidos, para que nós venhamos a amar uns aos outros, conforme Jesus nos ensinou. Toda a presença do Cristo na Terra foi uma página viva da caridade, amando-nos, ensinando-nos, e é por isso que Ele nos convida, para que a gente possa ter coragem, força, porque a fé, ela se estrutura dessa coragem.
E há corações bons que velam por nós também. Quantos amigos! Tanto é que todos os dias nós pedimos o amparo, porque nós sentimos que em momento algum nós estamos abandonados ou estamos à deriva. E uma virtude que nós precisamos observar, que deve fazer parte do esforço de cada um para realizá-la, é a paciência. A paciência é branda, a paciência ela nos acalma e a paciência ela nos traz um outro olhar para as questões divinas. Quantos somos recebidos no coração de tantos espíritos? E o Evangelho nos diz: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava no seio estéril insuficiente alimentação. Reflita nisso, irmãos, como dói no coração de uma mãe, de um pai, ver que o seu trabalho não consegue suprir as necessidades nem materiais e nem espirituais aos corações que Deus lhe enviou. E para ir caminhando para o nosso encerramento, eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, quando ele diz: a esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarçar de tantos modos. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem chocar os corações, sem investir contra as suas convicções, e sim, atraindo-vos amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para eles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos sublimes da caridade. Então, nós vamos agradecer a Jesus para que nós compreendamos o que seja a indulgência, porque ela nos ensina o caminho da caridade. Sermos firmes conosco e benevolentes com os nossos irmãos. Pai amantíssimo, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, especialmente pela presença de Jesus em nossa vida, que muito tem nos compreendido, mas muito tem nos ajudado. E que neste momento sublime do passe, com os pensamentos elevados aos médicos do mundo espiritual, ligados ao pensamento do Cristo, que eles possam nos auxiliar, sustentando os nossos desejos de servir, buscando a cura espiritual pelas as nossas ações de benemerência, de amor e de caridade. Que a nossa água seja fluidificada, outro gesto de caridade amigo dos nossos benfeitores. Levai aos nossos entes queridos todo o amparo, que a luz do mundo se faça para todos nós. A luz do amor, a luz de Deus, a luz de Jesus, que nos ilumina fraternalmente. Amigos, recebo com muita alegria os seus corações as vibrações amigas de Eurípedes Barçanufo, e que todos nós sintamos agasalhados pelas vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus e sintamos em paz. Que assim seja.